A gente sempre é muito abençoado em acampamento. Não deixe de participar, você que é jovem, você que é adolescente, e você que é pai, não deixa de enviar o seu filho. Deixa eu contar uma experiência pessoal sobre acampamento. Foi num acampamento que Deus me chamou para ser pastor. Eu estava num acampamento de jovens, já contei aqui, e foi algo assim maravilhoso que Deus fez numa manhã, num culto que tivemos lá. Tínhamos 120 jovens nesse acampamento. E Deus falou poderosamente com a gente naquele dia. Acabou a energia no acampamento, olha que interessante. Havia acabado a energia, a gente estava sem... Não tinha nada de energia, mas como era de manhã, a gente levou os violões lá para fora, porque dentro do salão ficava escuro. Aí reunimos todo mundo lá fora numa grande roda, e aí começamos a cantar ali. Tinha alguns pastores conosco, aí eles começaram a ministrar uma palavra, e ali Deus falou ao coração, não só o meu, mas de tantos outros. Dali, eu tenho hoje, só para vocês terem uma ideia, vou tentar lembrar alguns. Eu me tornei pastor, eu tenho o Nilson e a Débora, que são missionários, já viajaram diversas vezes para Angola. Tem um outro amigo nosso que está sendo missionário na Europa. A irmã dele casou-se com outro jovem que estava conosco lá. Ele também se tornou pastor, é pastor de uma igreja lá em Louveira, ou Jundiaí, em São Paulo. Então, muitos deles que viveram aquela grande experiência junto conosco. Foi um tempo maravilhoso e especial. Foi ali que Deus falou com a gente, naquele acampamento. Então, olha, Deus pode falar poderosamente na vida do seu filho, enviando ele para um acampamento. Você que é jovem, adolescente, Deus pode falar poderosamente também ao seu coração lá no acampamento. Não deixe de ir, não deixe de enviar. O que eles disseram aí também é muito legal de adotar. Talvez você não tenha condição de adotar o valor integral de um acampante. Não tem problema, não é? Então o acampamento é 350, né? Então de repente você fala, eu tenho 100, já aconteceu isso no outro, né? Eu tenho R$100 que eu posso ajudar. Ok, então oferte R$100, você já está ajudando parte do acampamento de algum jovem ou adolescente. Você já imaginou você contribuir na vida de um jovem que amanhã, você nem sabe quem é ele, e amanhã esse jovem que gostaria de ter ido ao acampamento, mas não tinha recurso, chegou lá, e lá Deus falou com ele, e ele se tornou uma bênção na mão de Deus? Você contribuiu para o crescimento do reino de Deus, tá? Então, não deixe de enviar, não deixe de participar, não deixe de orar. O pessoal vai fazer cantinas também ao longo dos domingos, isso ajuda muito. E é sempre muito bom, né? Que a gente sempre quer comer alguma coisa aí depois do culto. Eu sei que às vezes você está aqui e já está pensando assim, o que eu vou comer depois do culto, né? Então a gente vai ajudar você para que você não desvie a sua mente. Já vai ter alguma coisa preparada. Então é só, não precisa se preocupar com isso. Quando terminar o culto já tem alguma coisa ali para a gente comer juntos, tá bom? Muito bem, eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite, baseada no livro de Abacuque, e eu queria falar sobre esse texto nessa noite, a partir de novembro, depois dezembro é Natal, né? Mas no mês de novembro nós vamos iniciar uma série aqui, o Mateus vai pregar junto comigo, uma série baseada na carta de Paulo aos Filipenses, uma série de mensagens expositivas. O tema da série vai ser Saia da Prisão. Mas até que a gente chegue lá, eu gostaria de compartilhar com vocês algo a respeito desse texto que já falou ao meu coração e tenho certeza que vai falar também com você. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos diversos livros que são divididos entre os livros da lei, o Pentateuco, os livros históricos e depois os livros poéticos. E, finalmente, os livros proféticos, escritos por profetas. Dentre eles, existem profetas maiores e menores, não de importância, mas pela quantidade de escritos. Abacuque é um dos menores, porque o livro dele só tem 3 capítulos. Mas que riqueza há nesta profecia de Abacuque. Então eu quero partilhar com você nessa noite sobre esse tema, a sala de espera de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que a gente já experimentou de Ti aqui. Obrigado pelas canções que a gente cantou, elas exaltam a glória do Senhor. Obrigado pelas crianças que estão agora lá no Central Kids, sendo também ministrados pelo poder da Sua palavra. E agora abençoa a gente aqui também, Deus, no entendimento deste texto para a nossa vida e que a gente possa daqui crescer, que a gente possa colher grandes frutos aqui, sermos abençoados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero então falar com você nessa noite sobre esse texto e eu quero falar um pouco sobre fé e oração aqui contigo. Eu acho que essas duas coisas estão entrelaçadas e, além do mais, essas duas coisas, elas são muito difíceis para nós. Porque viver pela fé é uma aventura emocionante, não é? Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso.
Como é emocionante a gente viver pela fé. Raramente nós sabemos o que vem em seguida, quando vivemos pela fé. E poucas coisas acabam do jeito que a gente espera, quando nós vivemos pela fé, não é? Às vezes a gente projetou de uma maneira, mas quando a gente lançou nas mãos de Deus, as coisas aconteceram de forma diferente. A fé é simplesmente assim. É muito natural também que a gente pense que porque nós somos escolhidos por Deus, porque somos amados pelo Senhor, nós vamos receber de Deus um tratamento preferencial e generoso, né? De vez em quando a gente brinca, quando vê alguém muito abençoado, fala assim, Deus tem os seus preferidos, né? Não é nada disso. É aí que nessa onda, a gente acredita que por termos aceitado a Jesus, nós vamos estar livres aí dos becos sem saída, dos riscos desse mundo, dos perigos que nos cercam, mas nós sabemos que não é assim. Talvez seja por isso que quando um crente é alvo de uma doença, por exemplo, ou de algum ato de violência, a pergunta que paira na nossa cabeça é assim, como que Deus permitiu que algo dessa natureza pudesse acontecer a um dos seus filhos, não é? Não sei se você já se perguntou assim, eu já me perguntei, como que pode acontecer? Mas uma pessoa tão fiel, anda tanto com Deus, está tanto com o Senhor, como que ele passa por uma situação como essa? A gente tem vivido dias de muitas tensões, não é? Enfermidades do corpo, enfermidades da alma, dificuldades financeiras, esse fenômeno das redes sociais e as influências que isso tem na vida das pessoas, além desses problemas políticos e das guerras que estão espalhadas por todo o mundo. Todas essas coisas. A verdade é que a humanidade toda, de um modo geral, está sofrendo. Mas todo esse caos não é uma coisa apenas do nosso tempo. Na Bíblia a gente também encontra histórias semelhantes, de onde a gente pode tirar ensinamentos para a nossa vida com relação a essas coisas. E dentre elas nós temos os dias difíceis vividos pelo povo de Israel quando Abacuque era o profeta. Eu gostaria de ler um versículo com você. Veja aí. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Amém? Então, a Bíblia apresenta uma série de histórias. E Abacuque, ele é um profeta impressionante. A maneira como ele se relaciona com Deus e a maneira como ele transmite a mensagem do Senhor ao povo é notório e importante para o desenvolvimento da nossa fé e para a prática da nossa vida de oração. É preciso que a gente entenda que os livros proféticos foram escritos para nos colocar frente a frente com Deus do jeito que Ele é, e não do jeito que nós imaginamos que Deus seja. Então, sempre que você lê um livro profético, é importante que você pense nisso, que eles foram escritos para nos colocar frente a frente com Deus, da maneira como Deus é, e não do jeito que a gente imagina que Deus seja. Então, é por isso que muitas vezes as mensagens parecem tão duras para nós. Existe uma leitura que se faz dos livros proféticos e dos livros do Antigo Testamento, sobretudo, de um Deus de extremo juízo. Entretanto, quando nós olhamos para os livros do Antigo Testamento, a gente precisa entender que nós estamos diante de um Deus que está escancarando a sua santidade para as pessoas. E com Deus não se brinca. Então, Abacuque, que talvez tenha vivido sua história por volta dos anos 600 a.C., ele experimentou o conhecimento de Deus de que Judá ia ser invadida pelos babilônios e que serviriam como uma espécie de vara do Senhor para com aquele povo tão pecador. Uma espécie de disciplina pesada da mão de Deus. Então, Abacuque, ele se vê no seu livro, às voltas, com um dilema muito grande. É assim, esse é o dilema de Abacuque. Como que Deus, que tem esses olhos tão puros para contemplar o erro, fica impassível, enquanto uma nação ímpia e sedenta de sangue vai engolir um povo mais justo, que é o povo de Deus. Então, na cabeça de Abacuque, a pergunta é, como que Deus escolhe um povo, e aí ele deixa que outro povo venha e subjugue a nossa nação, que somos pecadores, sim, mas esse povo de cá me parece mais ímpio, até porque eles não são o povo de Deus, e eles vêm aqui, eles invadem a nossa terra,
e querem nos fazer sofrer, e de fato isso acontece. Onde está Deus no meio dessa história toda? O que é que Deus está fazendo? Então, essa é a mesma pergunta do nosso tempo. Por que a humanidade sofre hoje com tantos problemas? Então você liga a televisão e você começa a assistir, ou você começa a olhar o noticiário nas redes sociais, e a gente fica estarrecido. Como que o mundo vive nessa condição? Será que Deus não está vendo? Por que que a gente enfrenta hoje tantas doenças, tantas guerras, tanta fome, tanta tragédia? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Faz algum tempo que eu li um livro escrito pelo pastor Lisânias Moura. Ele é o pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Uma igreja exponencial, muito conhecida em São Paulo, né? Bem referenciada. E o Lisânias escreveu um livro chamado, que é o tema que eu dei para essa mensagem, A Sala de Espera de Deus. E baseado no livro profético de Abacuque, ele escreveu esse livro, e ali ele elucida que esse nosso aguardar do agir de Deus é semelhante a quando alguém está na sala de espera de um consultório médico ou de algum outro lugar, esperando ansiosamente as respostas que você foi buscar ali. Então imagine, por exemplo, que você está num consultório médico com exames que você fez, porque o médico olhou, não é, o seu problema, ouviu você falar numa consulta anterior, e aí você fez todos os exames, e hoje a gente abre os exames e lê, né? E talvez o que você olhou, mesmo sendo leigo, só num olhar simples, você achou que tem alguma coisa estranha. E aí você senta ali na sala de espera e aguarda a sua vez, ansioso por uma resposta. Então, o livro de Abacuque é mais ou menos isso. Então, por que coisas ruins estão acontecendo e parece que Deus está demorando para nos atender? Essa sala de espera de Deus, assim como outras salas de espera, pode ser, sim, muito angustiante para a gente. Então, aguardar o tempo do agir, a resposta certa, o falar de Deus, definitivamente não é algo com o qual a gente lida com facilidade. Nunca ouvi alguém dizer para mim assim, não, eu estou tranquilo, porque Deus vai responder, não é? As pessoas falam isso. E eu até desejo que estejam tranquilas. Mas no meio da sua tranquilidade, existem alguns momentos, alguns dias em que essa tranquilidade sai de cena. E você entra na angústia. Você fica naquela neura, você fica naquela ansiedade, naquela preocupação, não é? De que algo precisa acontecer. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia o seguinte, não, eu sou muito tranquila, eu não sinto nenhum desses problemas. Quando os problemas vêm, eu sei que Deus está no controle de tudo. E eu disse para ela com toda sinceridade, então você me ensina. Porque, sinceramente, existem momentos que para mim são muito angustiantes. Não pense porque eu sou o pastor, eu vou ser um cara super tranquilo e estou de boa que Deus vai responder tudo e eu estou em paz que Deus vai fazer. Não é sempre assim. Momentos em que a minha própria fé fraqueja, momentos em que a instabilidade, momentos em que a minha emoção fala mais alto ao meu coração, os meus problemas emocionais, eles batem forte. E eu acredito que assim seja com a maioria das pessoas, que elas também passam por esse problema. Então é diante desse grande questionamento da vida que Abacuque fez o quê? Colocou-se a orar. Então, o livro de Abacuque, a profecia de Abacuque, ela é um convite à vida de oração. Na verdade, ele esperou para ouvir Deus falar. Porque a gente tem sempre que lembrar que oração é diálogo, não é monólogo. Eu falo e Deus só ouve. Há um momento em que Deus também fala comigo. E eu preciso estar atento para ouvi-lo. A maneira como ele vai falar, a forma como eu vou ouvir, bom, isso é de cada um de nós. As orações de Abacuque, elas não são pedidos a Deus de soluções imediatas. Não é isso. Mas é uma busca de respostas da boca do próprio Deus. Então, não é o que também nós deveríamos fazer? Então eu quero reforçar isso com essa palavra aí, olha. Abacuque não queria que Deus respondesse da maneira que ele achava o certo, mas o que Deus lhe revelasse o que estava fazendo. A gente precisa entender isso para estudar o livro de Abacuque. A nossa cabeça precisa abrir para compreender isso. Abacuque não queria que Deus respondesse da maneira que ele achava que era o certo.
mas que Deus lhe revelasse o que estava fazendo. Eu acho, irmãos, amigos, eu acho que essa é a chave da oração. Eu acho que essa é a cereja do bolo. Eu acho que essa é a grande virada para a nossa relação com Deus. Então, só quando Abacuque ouviu a Deus, foi que ele descobriu, e eu coloquei a frase para vocês aí, olha só, que a vida da fé, a vida da confiança permanente em Deus, é a única vida que realmente vale a pena ser vivida. Amém? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que quando eu começo a compreender que não é o que eu quero, mas é a resposta de Deus, da forma de Deus e no tempo de Deus, vai me conduzir para uma vida de fé, ou uma vida da fé, essa vida que me conduz a uma confiança permanente em Deus, e aí eu vou perceber que essa é a vida certa para ser vivida. Na verdade, essa é a vida que alivia as frustrações. Essa é a vida que acalma o nosso coração. Esse é o descansar sincero na provisão de Deus. Então Abacuque começou exatamente onde nós começamos. Com as nossas queixas, com as nossas perplexidades, até mesmo com as nossas acusações contra Deus. Tipo, será que Deus não está vendo? Por que é que Deus não responde? Se Deus está respondendo, por que eu não consigo compreender a resposta de Deus? Mas ele não parou por aí. Porque se ele parasse por aí, como muitas vezes nós paramos, o seu livro não teria nem entrado aqui na Bíblia, possivelmente. Mas Abacuque deu um passo a mais. Porque ele entendeu que não era Deus responder exatamente o que ele estava pedindo, mas era ele conhecer mais a Deus, para entender a ação de Deus no meio da circunstância adversa. Embora os detalhes dos nossos dias sejam diferentes, todos nós que temos nos aproximado de Deus em oração, nós compreendemos os sentimentos de Abacuque. E por vezes a gente sente isso na nossa própria pele, achando que os ouvidos de Deus se tornaram surdos, não é? Abacuque, ele pôde entender que Deus não queria as suas ações, Deus não queria as suas convicções, Deus queria a ele mesmo, Deus queria o Abacuque. Então, é muito mais do que o que ele está pedindo, é muito mais do que ele necessita, é ele. Sabe aquele sentimento assim, filho, eu te amo, não é porque você tirou boas notas na escola, não é porque você lavou a louça hoje, não é porque você tem obedecido, eu te amo porque você é o meu filho, eu te amo porque é bom ter você ao meu lado, você transforma a minha vida, eu era uma pessoa antes de você existir, e hoje eu sou outra pessoa, você mudou a minha forma de enxergar tantas coisas, eu cresci tendo você na minha vida. É mais ou menos essa a relação que Deus chama Abacuque para experimentar. É um livro pequenininho, de só 3 capítulos, das conversas de Abacuque com Deus, mas que certamente nos ensinam importantes princípios de oração. Enfim, essas nossas conversas com Deus, que nós devemos aplicar em nossa vida. Isso me lembra daquele momento que os discípulos de Jesus pediram que os ensinasse a orar, não é? Talvez esse ainda deva ser o nosso pedido, porque é possível que nós também ainda não tenhamos aprendido, não é? Então eu quero mostrar algumas coisas para você. A primeira coisa que eu quero dizer a você é, ore com esperança. Esperança é esperar, não é? Eu tenho esperança de que vai acontecer. Então, vem da palavra esperar, né? Isso vai acontecer. Lá no capítulo 2, depois de encerrar a sua segunda queixa, porque são queixas que ele vai fazendo com Deus, a sua queixa em forma de oração a Deus, Abacuque diz assim, olha aí o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. É uma figura de linguagem, evidentemente. O sentinela era o soldado que ficava num lugar estratégico, em cima de uma torre, observando se o povo inimigo viria para atacar. Então ele era a pessoa que estava ali, ele ficava o dia inteiro, por isso ele é um sentinela, ele está olhando o tempo todo, ele não vai desviar o seu olhar o tempo todo durante o seu período de guarda. Então, o que o sentinela faz? Ele espera,
Ele fica ali na espera. Então, ele faz essa figura de linguagem. Ele diz assim, eu vou ficar aqui na espera, olhando adiante, porque o Senhor vai responder. De alguma forma, o Senhor vai falar. Aguardarei para ver o que Ele me dirá, ele está falando de Deus, e que resposta terei à minha queixa. Ele lança o seu questionamento e ele aguarda a sua resposta. Então, essa postura de Abacuque, gente, é extraordinária. Ele não está impondo nada. Veja que não tem nada de eu determino, né? Essa palavra para mim é ridícula. Quando alguém fala isso, eu tenho vontade de dar risada, desculpa. Então ele fala assim, ele não diz eu determino, não é? Deus vai fazer, não é? Ou tipo outra que eu me divirto é aquela assim, Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Desculpa, essa é patética, né? Deus, eu estava destinado ao inferno. É que Jesus entrou na história da minha vida e pela sua grande graça e misericórdia alcançou-me. Então, graças a Ele, não por mim, eu estou salvo, né? E o fato de nós sermos privilegiados, às vezes, com alguma posição na qual Deus possa nos colocar, é tudo pela graça dEle, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, né? O meu caminho era perdição. Então, tudo que Ele faz é bondade dEle. Não é isso que Abacuque faz, está percebendo? Ele não impõe nada. Ele é sincero na sua oração. Ele simplesmente se coloca em prontidão. E eu acho isso muito bonito, porque essa ideia da prontidão, num lugar onde ele possa esperar a resposta de Deus para a sua pergunta, para a sua queixa, para a sua luta, para a sua reclamação, é uma postura de fé. Porque a esperança está atrelada à fé, não é? Então assim, ele ora e ele tem a esperança de que Deus vai responder. Não é o que ele quer, Deus vai responder. Essa é a esperança. Então é assim que a gente precisa viver. Devemos orar e manter a esperança. E ficar de sentinela. Deus vai responder. Está tudo nebuloso, está tudo estranho, está tudo difícil. E sinceramente, tem horas que eu fraquejo mesmo. Mas eu sei que Deus existe. E que Deus está trabalhando. E que algo Ele fará no tempo devido. Isso é um ensinamento para nós a respeito da oração que nós fazemos. A gente deve esperar em Deus com disposição para orar. Porque às vezes a gente desespera, porque às vezes a gente não espera, não é? Porque às vezes a gente exaspera. Então, orar e esperar são duas coisas que precisam dar juntas. E a única maneira disso dar certo é por meio do exercício da fé. A gente precisa colocar fé no meio disso aí. A fé é um exercício diário e ela cresce por meio da oração. Então não adianta eu e você falarmos, não, eu tenho fé de que Deus vai fazer. Você tem orado por isso? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de oração. Então, eu quero algo de Deus. Como é que eu oro? Eu digo assim, Senhor, eu espero que o Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso. E eu gostaria muito que o Senhor respondesse. Como vai ser a minha oração amanhã? Talvez ela seja igual. Senhor, eu preciso disso. E eu gostaria que o Senhor me abençoasse. Talvez a minha oração no terceiro dia vai mudar. Talvez ela vai ser algo do tipo, Deus, o Senhor ainda não respondeu. E de verdade, se eu tivesse respondido ontem, era muito bom, porque ontem era uma data meio importante para mim em relação a isso. Mas não veio essa resposta. Mas eu entendo que o Senhor está trabalhando. Ou talvez no quarto dia a sua oração vai ser assim, Senhor, eu estou em dúvida. Talvez o Senhor já respondeu e eu não estou entendendo a sua resposta. Ou talvez no quinto dia a sua oração vai ser, Senhor, eu sinto que o Senhor está trabalhando num processo na minha vida. Talvez o Senhor está testando a minha paciência, moldando mais o meu caráter. Então nós precisamos amadurecer a nossa oração ao longo do tempo. A Bíblia nos ensina que a nossa fé aumenta quando nós oramos. Então enquanto mais orarmos, mais fé teremos. E enquanto mais fé tivermos, mais dependência de Deus teremos através da oração praticada. É como um ciclo que vai acontecendo na nossa vida. Você se lembra do conteúdo de fé apresentado no livro de Hebreus, em Hebreus 11:1? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que o sistema do mundo tente convencer a cada um de nós de que não existe esperança, você precisa orar crendo de todo o coração que Deus fará levantar um novo tempo sobre a sua vida. Amém? Uma segunda coisa que eu quero dizer a você aqui nessa noite é, ore com honestidade. Então, contrariando os nossos piores temores, Deus se deleita com a nossa honestidade na oração. Então, quando a gente olha para o livro de Abacuque, lá no capítulo 1, a gente vê honestidade na oração dele.
É como se ele gritasse diante de Deus. Eu pus só uma partinha do versículo aí, mas eu vou ler ele todo aqui. Capítulo 1, versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Isso aqui não parece para hoje? Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Gente, se Abacuque tivesse escrito isso hoje, literalmente hoje, isso aqui está perfeito nos nossos dias. Então esse é o grito de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando vai ser assim? É como quem estivesse abandonando o seu posto de profeta, expondo a sua impaciência e a sua frustração com toda a honestidade. Ele não ocultou as suas dúvidas humanas. Ele não teve medo de abrir o seu coração com sinceridade para Deus. Eu creio que muitas vezes as nossas orações não são sinceras diante de Deus. Não são. A gente está falando, mas não há verdade no que estamos falando. Não é que a gente está falando mentira. É que aquilo não é o nosso coração dizendo. Então, só que Jesus disse lá em Mateus 6,8, lembra desse texto? Que o seu Pai sabe tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Não é interessante isso? Palavras de Jesus. Então, ele não olha para o jeito da sua oração. Deus não olha para o jeito da sua oração. Deus não olha para a beleza das suas palavras, nem mesmo para os erros e os acertos de língua portuguesa, do jeito que você fala, ou de língua espanhola, não é? Ele olha para o profundo do seu interior. Ele só espera pela sua honestidade. Eu tenho a sensação de que às vezes Deus ri das nossas orações, não é? Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando e você sabe que aquilo não é verdade? E aí você olha, né, dá aquele sorriso maroto assim, né? E fica meio assim, né? Eu acho que às vezes Deus faz isso com a gente também, por causa do nosso erro. Então eu desafio você a mudar o seu jeito de orar e abrir sem medo a sua vida com as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus pecados, porque se tem uma coisa que Deus não resiste nesse mundo, é um coração contrito e arrependido. Às vezes eu estou orando sozinho ali no meu tempo devocional, e aí é engraçado porque eu estou orando, e às vezes eu falo assim, Senhor, nós estamos diante de Ti, aí eu paro e falo, nós quem? Só tem eu aqui, né? Por que eu falei nós, gente? Por causa disso aqui. Porque a minha vida é vir aqui na frente e falar, Senhor, nós estamos reunidos aqui como a sua igreja. Está percebendo? Mecanizou a minha mente. Então é a hora que eu paro e falo, Senhor, nada a ver isso aqui. Peraí, vamos começar tudo de novo. Deus, eu estou aqui diante do Senhor com um montão de problemas, a minha cabeça toda embaralhada, não é? Os meus pensamentos, a minha fraqueza, o meu medo. Esses dias atrás eu orei, Senhor, eu estou com medo. Porque eu estava com medo mesmo, né? Eu estava vivendo um momento de medo, e aí eu falei, Senhor, eu estou com medo, porque são muitas coisas acontecendo, e eu tenho a sensação de que eu não consigo lidar com isso. Então me ajuda a entender que eu não tenho o controle, que o controle está na sua mão, e eu só vou fazer aquilo que eu consegui fazer. Então tenha misericórdia de mim, me perdoa dos meus pecados, abre a minha mente para enxergar onde é que eu estou errando nesse caminho. Eu acho que Deus está precisando, Deus está pedindo que a gente faça esse tipo de oração, e nós estamos precisando fazer esse tipo de oração. Portanto, essa é a sua chance. Seja honesto com o Senhor a respeito de você mesmo, e derrame-se com toda a verdade diante dEle. Amém? Uma terceira coisa que eu quero dizer a você aí é, ore com perseverança. Abacuque, ele orou com perseverança em todo o tempo. Eu não escolhi um texto, porque toda a sua oração é com perseverança no texto. Porque por 3 vezes ele falou com Deus e confiou que ele lhe responderia. Então a sua missão era muito importante, porque quando ele ouve a resposta de Deus, então ele vai transmitir isso ao povo que vivia angustiado o tempo todo sobre a iminência de um cativeiro que se agigantava diante de Israel. E isso se tornava cada dia mais real. É porque Israel ia avançando no tempo e o seu pecado ia fazendo com que ele se afastasse de Deus. A opressão dos povos inimigos aumentava e a sensação de derrota e cativeiro ia se aproximando. Deus levanta os seus profetas, como Abacuque e tantos outros, para trazer o povo de novo ao arrependimento, porque a destruição é iminente.
Então essa sombra da derrota, essa sombra do problema, essa sombra do medo nos assusta. E é por isso que Abacuque vai clamar a Deus pelo povo, não é? Não há aquele momento em que você está diante de uma situação que você tem a sensação de que coisas muito ruins vão acontecer? Então, e são por vezes inevitáveis. Então é aquela hora em que você precisa se agarrar muito em Deus para você poder suportar ondas muito fortes que virão sobre você. Então, eu coloquei aí alguma coisa para você ver. A pergunta para nós é essa aqui, olha. Por quanto tempo devemos orar por alguma coisa? Essa é a pergunta. E eu acho que a resposta é essa aí, olha. Até recebermos as respostas. Observe que eu não disse até recebermos o que estamos pedindo, mas até recebermos as respostas de Deus para nós. Amém? Então, você me pergunta para mim, pastor, quanto mais eu devo orar por isso? Até que a resposta venha. Então, algumas coisas. Por quanto tempo eu devo orar pela cura? Até que ela aconteça. Seja pela vida, ou seja pela morte. Por quanto tempo eu devo orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu cônjuge, pelo meu irmão, que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Por todo o tempo que precisar, até que ele entregue a sua vida para Jesus. Então, por exemplo, a Cris orou 20 anos pela conversão dos pais dela. E ela aconteceu. 5 anos depois, o meu sogro faleceu, convertido a Jesus. 20 anos orando para que Deus convertesse os seus pais. Então, por quanto tempo eu devo orar? Eu devo orar por quanto tempo eu precisar para receber a resposta do Senhor. Então, saiba que quando apresentamos a Deus os nossos pedidos, constantemente, sabe o que acontece com a gente? A gente participa repetidas vezes da presença de Deus e da oportunidade que temos de deixá-lo transformar o nosso coração. Então, pensa sobre o que eu vou falar para você agora, que eu acho que isso aqui é encorajador. Talvez você está orando por alguma coisa há muito tempo e você talvez está até fraquejando porque parece que Deus não está respondendo ou está demorando muito para responder. Não pare. Sabe por quê? Porque as suas repetidas orações estão aproximando você do Senhor. Ele está fazendo de você uma pessoa melhor. Você está aumentando o seu grau de intimidade com Ele. E você está dando a Ele as oportunidades que Ele precisa para transformar o seu coração. Isso não é maravilhoso? Então não desista de orar, mesmo que a sua resposta não chegou. Deus está trabalhando no meio desse processo. É o que Ele quer fazer. Deus deseja fazer isso em nós, em mim, em você. A perseverança na oração leva a gente a um maior nível de intimidade com o Senhor. E sabe de uma coisa? Quando a resposta de Deus vier, talvez você está tão caminhando ao lado de Deus, que ela vai chegar para você tão natural e tão tranquila, que você vai recebê-la muito bem, mesmo que ela seja tão diferente do que você esperava. É por isso que quando atravessamos momentos difíceis, nós devemos sim intensificar as nossas orações. Logo no início da carta escrita por Tiago, a gente aprende que quando nós enfrentamos provações, a gente deve considerar aquilo como uma coisa boa, não é? Esse conselho de Tiago é muito interessante, não é? Provação, não é? Provação é uma coisa terrível. Ele fala, não faça isso. Pense na provação como uma coisa boa, porque através disso, a nossa fé é provada e isso produz em nós perseverança. E é essa perseverança que vai produzir na gente maturidade para suportar toda e qualquer adversidade. Então, experimente dar tudo o que o seu filho quer. É a coisa mais fácil. Dê para ele tudo o que ele quer. Então, você dá para ele tudo o que ele quiser, dá os brinquedos que ele quiser. Quando ele crescer, compra um celular de última geração, deixa ele dormir até meio-dia, trabalhe que nenhum condenado para sustentar todos os luxos que ele quer, pague os estudos dele, leva ele, traz dos estudos, leva para a faculdade, traz da faculdade, dá dinheiro para ele, né? Não deixa ele ter nenhuma dificuldade, nenhuma luta. Quando ele sair da sua aba e ele tiver que fazer a primeira entrevista de emprego, ele vai tremer. Não tem preparo nenhum, não, porque você deu tudo. Então é só fazer isso, estrague ele desse jeito. Qual é o jeito certo, gente? Deixa sofrer, não é? Deixa pegar o ônibus, deixa passar um pouco de fome de vez em quando, não é? Vai estudar sim, não é? Vai ralar em cima do livro, vai trabalhar, vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai ficar detonado no final de semana, traz para a igreja sim, está cansado, mas vem aqui, vai servir sim,
vai batalhar aqui junto conosco, vai entregar a sua vida aqui também, vai dedicar também. Você está forjando o caráter dele. Lá na frente, quando ele estiver diante de uma adversidade, ele vai saber como lidar. Todos nós sabemos disso. Eu estou só repetindo o que todo mundo já sabe. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, é claro que a gente às vezes tem dó, a gente quer ajudar, né? E a gente erra quando a gente faz isso, na maioria das vezes. Então, desculpa o termo, mas tem que se lascar também, não é? Tem que se lascar todo mundo. Então, não foi assim com muitos de nós? A gente também não batalhou na vida, muitos de nós não sofreu muito para chegar onde chegamos, e às vezes nem chegamos muito, nem conseguimos alcançar muito. Eu olho para trás para a minha vida e olho assim, que arrependimento de coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito, talvez estudado mais, feito outras coisas, né, me envolvido mais com outras coisas, talvez teria um cara melhor ainda hoje, mas não é? Então nós precisamos pensar assim, é exatamente o que Deus faz conosco, Deus está forjando nosso caráter. Ele quer sim, Ele coloca a gente no estreito, Deus quer nos amadurecer, Deus quer fazer a gente crescer. Então a gente precisa parar com esse mimimi espiritual, que muitas vezes a gente tem, não é? Ah, Deus não tem olhado por mim, Deus não está cuidando de mim, não é? Deus abençoa todo mundo, olha aqueles lá prosperando, e a minha vida não. Deus está forjando você, aproxime-se de Deus por meio da oração, persevere nisso. Olha o texto que bonito de Tiago, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Não é só ser legal, é grande alegria, não é? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então é assim, olha, não é masoquismo, é ensinamento, é disciplina. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês estão ficando melhores a cada dia. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, enfrenta tudo, começo, meio e fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É assim, ó, vai fechar todas as brechas. Então, quando chegar lá na frente, no momento mais delicado e mais difícil, você está firme, você está forjado para enfrentar aquela terrível situação. Então, não abra mão de sofrer, de enfrentar as provações. E quando estiver sendo provado, fique feliz por isso. Motivo de grande alegria, não é? Então a coisa está difícil para você, você tem dois caminhos. Você pode fazer assim, minha vida é muito difícil mesmo. Tudo de ruim acontece comigo. Não é? Olha, dá certo para os outros, mas para mim não dá, não sei. O que eu estou fazendo de errado? Esse é um caminho que você pode escolher, baixar a sua cabeça e se entregar. Mas tem um outro caminho que você pode fazer assim, olha, está muito difícil mesmo. Porque a gente não está sendo convidado para ser masoquista, não é? Está muito difícil mesmo, está muito pesado. É uma carga terrível que eu tenho carregado. Mas Deus está trabalhando no processo. Deus está fazendo alguma coisa. Eu vou me alegrar no Senhor. Então, por exemplo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar adorando ao Senhor, vou continuar servindo, vou parar com esse negócio de, nada disso. Deus está fazendo algo na minha vida. E eu sei que em algum momento, de alguma forma, Ele vai mostrar o que Ele está fazendo. Eu vou continuar feliz, porque Deus tem me dado vida para enfrentar o que eu estou enfrentando. Amém, irmãos? Que a gente possa viver isso. Eu sei que não é uma coisa fácil, não estou falando uma coisa aqui que eu estou flutuando nisso com muita facilidade. Eu também enfrento a mesma batalha que todos, tenho crises, eu falo de púlpito às vezes para vocês, sem medo de esconder as minhas fraquezas e as minhas deficiências para vocês, e eu me firmo nisso também. E quando eu meditei nisso, eu pensei, mas olha, quanta coisa que eu estou aqui nessa autocomiseração, né? Então eu preciso confiar que Deus está cuidando, Deus está abençoando a minha vida. Uma outra coisa que eu quero falar, e essa é a última delas, ore com confiança. Olha só, quando não podemos ver o que Deus está fazendo, e isso acontece muitas vezes, não é? Só a fé nos fará crer que Deus está operando. Abacuque creu. Isso é muito importante para nós. Ele não sabia como ou quando Deus realizaria a sua promessa. Ele não sabia. Às vezes a gente acha que, não sei se você faz isso, mas às vezes a gente acha que vai folheando a Bíblia e vê as histórias sendo contadas. Mas aí Deus respondeu aqui, né? Virou a página. E aqui Deus não respondeu. Virou a página, Deus respondeu. Gente, anos de luta, anos de batalha, anos esperando a resposta de Deus. Então Abacuque creu, ele não sabia como Deus ia fazer, mas Deus ia fazer. Mas na realidade,
Abacuque nem precisava saber. Essa é a grande questão aqui. Então, assim também deve ser o nosso procedimento e o nosso estilo de vida. Eu não sei exatamente, essa é a resposta de Abacuque. Mas Deus está fazendo, e Deus vai fazer. E aí no capítulo 3, Abacuque fala com Deus pela última vez. E ele faz uma confissão que a gente precisa gravar. Então, se você puder, durante a semana, ler de novo esse versículo, leia. Porque isso aqui é uma riqueza. Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, esse texto é extraordinário. Extraordinário. Sabe por quê? Abacuque conhecia a história. Ele fala assim: Deus, eu sei da sua fama. Eu já li. Eu li a história. Eu li a lei. Eu sei. Eu sei dos profetas que vieram antes de mim. Eu já ouvi a história deles. Eu já ouvi sobre os feitos do Senhor. Eu já ouvi que o Senhor escolheu um homem como Abraão. Eu já ouvi que o Senhor abriu o Mar Vermelho. Eu já ouvi que o Senhor enviou pragas ao Egito. Eu já ouvi que o Senhor derrubou muralhas. Eu já ouvi que o Senhor levantou grandes líderes ao longo da história que fizeram coisas extraordinárias em seu nome. Eu sei dessa história. Eu sei quem é o Senhor. Na sua ira, eu também sei como o Senhor age. Eu sei como quando o Senhor está com raiva. Eu sei como é que o Senhor faz, a maneira como o Senhor nos disciplina, como é o seu amor por nós. Abacuque conhecia a história. Ele sabia dos grandes feitos de Deus em favor do seu povo, ao longo dessa história maravilhosa, desde o patriarca Abraão, quando Deus separou esse homem para formar aquele povo só seu, para o qual o Abacuque estava pregando, até aqueles dias. Ele sabia que muitos sinais e maravilhas tinham acontecido, ele sabia disso. Agora ele queria que Deus se manifestasse novamente como no passado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus não mudou. Senhor, eu tenho a convicção de que o Senhor é o mesmo. Então, essa é a grande chave para nós aqui nesse momento. Quando você está diante da adversidade, diante do problema, diante da luta, e você não sabe como Deus está respondendo, de que forma isso vai acontecer, e nem o tempo que isso vai acontecer, talvez o que você deve fazer é lembrar-se e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de toda a história da humanidade. E ao longo da história o Senhor fez coisas extraordinárias. E eu sei que o Senhor pode realizar essas obras ainda hoje. O Senhor não vai abrir o Mar Vermelho hoje, porque hoje não faz sentido isso. Mas o Senhor pode converter coisas horríveis, perseguições terríveis, em momentos de bênção, como foi naqueles dias com Israel. Então o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Então, olhando, por exemplo, no nosso tempo, nós dizemos assim: pessoas estão enfrentando muitas doenças. Jesus curou tantas pessoas no seu tempo, e Ele pode fazer isso hoje também. Mas também Jesus deixou de curar muitas pessoas naquele tempo, porque não estava no propósito do seu trabalho, e talvez não esteja no seu propósito agora também, mas o Senhor está fazendo alguma coisa, porque Jesus fez. Ele salvou pessoas, Ele pregou o Evangelho, e o Senhor pode realizar as mesmas obras nos dias de hoje também. É interessante que nos versículos de 1 a 15 do capítulo 3, Abacuque, ele olha para trás e exalta ao Senhor por sua proteção ao povo, desde o Egito até a terra prometida. Se você ler lá o capítulo 3 de Abacuque, você vai ver isso. E aí ele mostra o quanto Deus caminha conosco durante a nossa jornada da vida. Essa é a ideia que ele quer passar para a gente. Olha, Deus vai caminhando com a gente na jornada da vida, em meio às adversidades. O que nós aprendemos aqui? Que os atos do passado, da fidelidade de Deus em nossa vida, nos motivam a crer, mesmo quando não há evidência do seu atual envolvimento. Talvez parece que Deus não está envolvido no negócio. Parece que Deus está dormindo, está ocupado com tantas outros afazeres, com tantas outras petições. Talvez parece que não há evidência alguma de que Deus está fazendo. Você já teve essa sensação? Claro que sim.
Já teve a sensação de que parece que, tá, Deus está fazendo, pastor, você está dizendo isso. Deus está trabalhando no processo. Mas fale-me uma evidência de que Deus está trabalhando no processo. Talvez a minha resposta, depois de você me contar o problema, é assim: não encontro nenhuma evidência de que Deus está trabalhando no processo. Pode ser, não é? Mas nós somos desafiados a entender que os atos de Deus no passado, a fidelidade de Deus sempre demonstrada, nos leva a crer pela fé de que Deus está fazendo, ainda que nos meus olhos humanos, na minha incredulidade, pareça-me entender que Deus não está fazendo. A gente precisa aprender a orar com a mesma confiança de Abacuque. Orar com confiança é saber que mesmo que os ventos não estejam favoráveis, mesmo que tudo pareça estar desmoronando ao nosso redor, Deus nunca mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor jamais muda. Aliás, a oração feita com fé já é por si só uma demonstração de dependência e confiança, não é? Porque todas as vezes que a gente ora com fé em Deus, a gente está se lançando nas mãos dele, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. O meu limite é esse. Aquilo que cabia a mim fazer é isso aqui. Agora, daqui para frente, não há mais nada que eu possa fazer. Sabe aquela pessoa que está sofrendo uma doença muito grave e tem uma crise tremenda, e você leva essa pessoa ao hospital, coloca no seu carro correndo e leva para o hospital, e aí você deixa ela ser deitada numa maca, e aí então eles entram com ela lá para um lugar que você não vê mais. Tudo que você podia fazer foi até ali. Agora, o que você deve fazer é orar e confiar em Deus, porque você não pode fazer mais nada. Lá dentro os médicos estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, e eles vão fazer tudo o que eles puderem dentro do conhecimento técnico que eles têm. E aí você só pode orar, porque há coisas que nem eles podem fazer, mas Deus é o dono da vida, e Ele pode mudar a sorte de alguém. Então a gente precisa confiar sim. Então, quando as preocupações batem a porta, quando as lutas se tornam intensas, é tempo de a gente depender do Senhor. E aí eu coloquei uma frase para vocês aí, olha. Dependência, porque sem Deus não somos nada. Confiança, porque em Deus nós temos tudo. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que a profecia de Abacuque está relacionada com a ascensão dos babilônios ao poder. Você nunca pode, é o que muitos fazem hoje em dia, você nunca pode tirar uma palavra bíblica da história no qual ela está inserida. Porque se a gente faz isso, a gente usa o texto do jeito que a gente quiser. E aí a gente vende, a gente negocia o evangelho, negocia a palavra. Não podemos fazer isso. Então a profecia de Abacuque, ela está relacionada com a ascensão dos babilônios ao poder. Veja bem, apesar do profeta chamar o povo ao arrependimento, apesar do profeta ser um verdadeiro homem de Deus, isso não impediu a invasão da Babilônia tempos depois. Abacuque já tinha visto esse povo poderoso ser usado como um instrumento de Deus para executar julgamento sobre Nínive. Isso foi terrível. Mas eles acabaram se tornando tão perversos quanto o povo que eles tinham destruído. Então a questão sem resposta que pairava sobre a cabeça do profeta era: como Deus poderia usar um povo tão perverso no cumprimento dos seus propósitos para a nação eleita? Essa não é uma pergunta que a gente faz hoje? A gente é povo de Deus. Como opressões tão grandes acontecem? Como governos absolutistas, por exemplo, fazem mal ao seu povo? Veja a nossa vizinha Venezuela. Vejam os cristãos nigerianos que estão sendo mortos. E muito poucas pessoas estão se importando com isso. Será que Deus não está vendo? A resposta vem da boca do próprio Deus. Abacuque 2:4. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O que Deus está dizendo é que quando os resultados parecem confusos, os justos ainda assim podem se manter firmes e leais a Deus. Então não olhe ao redor, porque se você olhar ao redor, você vai desmoronar. Olhe para cima, no meio da adversidade, olhe para o alto.
A sala de espera de Deus, como eu chamei aqui, pode não ser a mais fácil de ser enfrentada, mas com certeza pode ser o nosso local de crescimento. Se a gente aprender a buscar não exatamente que Deus faça o que a gente queira, o que a gente peça, mas que Ele nos mostre o que Ele está fazendo em nós e por meio de nós. No final do livro de Abacuque, no capítulo 3, a oração de Abacuque é outra. Agora ele entendeu tudo. Não há mais queixas, não há dúvidas, nem mesmo temores. Na verdade, a oração dele agora se transforma num hino de adoração a Deus. E eu acho isso muito bacana. Isso aqui é uma palavra para a nossa equipe de louvor, para o nosso ministério de adoração. Depois do tempo da oração, do tempo da queixa, do tempo da luta, do tempo do sofrimento, eles vivem um tempo de adoração. Abacuque transforma a sua oração em música. Isso é muito bonito. Então, a música, a palavra em forma de adoração é a demonstração clara da superação de fé na vida de um homem que entendeu as respostas de Deus para o seu tempo. Abacuque agora olha para frente e compreende que somente Deus é Deus. Mesmo quando aos nossos olhos pareça que Ele está em silêncio. Então que a gente possa fazer dessa canção também o nosso poema de confiança plena na provisão do Senhor em nosso favor. Ele não ora mais, agora ele canta, dizendo assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo mais produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: mesmo que tudo aos meus olhos esteja parecendo dar errado, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor.